Vamos à entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o analista de negócios do Sebrae, o Conrado Renan da Silva. Ele está aqui para falar do Empretec Rural que a entidade vai realizar em Andradina. Bom dia, Conrado. Já explica para a gente, então, o que é exatamente o Empretec Rural. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Desde já agradecer pela oportunidade de estar aqui. Bom, o Empretec, Marcelo, ele é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, tá? Ele é um seminário intensivo desenvolvido pela ONU. Ele é promovido em mais de 40 países e aqui no Brasil ele é exclusivo do Sebrae, tá? Perfeito. Isso o Empretec de forma geral, né? Você está falando. Isso. Certo, perfeito. São 6 dias aí de imersão, 60 horas de capacitação, então ele vai de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, com algumas atividades que acabam noturnas, acontecendo em outros períodos, tá? A metodologia dele é uma metodologia interativa e vivencial, né? Acho que você já participou aí do Empretec. Já participei. Que legal, né? Gosto sempre de falar para as pessoas que assim, olha, não vai esperando que eles te deem planilhas e te ensinem a fazer a gestão do seu negócio. Lá, a pegada é comportamento empreendedor. Então, os seus conceitos serão colocados à prova e você vai descobrir se realmente você tem características ou não, porque a pessoa pode descobrir que não leva jeito para ser empreendedor. Ou se descobrir que tem, isso vai ser ampliado, o Sebrae vai fomentar por meio do Empretec essa característica e você sair de lá com gana, né, com os olhos inflamados e querendo vencer. Mas aí vamos mais especificamente falar do Empretec Rural, porque até onde eu sei é a primeira vez que vocês executam na região? É assim, o Empretec Rural ele já existe, tá? Aqui na nossa região ele é a primeira vez que está sendo feito e assim, muito bem lembrado do que você comentou, né, que ele é diferente, o Empretec ele é diferente de outros cursos que a gente tem aqui na casa, né? Então normalmente a gente tem alguns cursos mais técnicos que vai trabalhar a questão de marketing, vendas, né, parte de processos, de finanças. O Empretec não, né? O intuito do Empretec é trabalhar essa questão comportamental, tá? Então, através dessa metodologia, que ela é vivencial e interativa, o empreendedor ele vai ter a oportunidade aí de vivenciar, então, na prática, né, 30 comportamentos que foram mapeados aí pela ONU, né, que são divididos em 10 características, que são as CCS que a gente chama, que são as características do comportamento do empreendedor. Tá? Então, ele vai trabalhar, né, ao longo dessa semana a questão da busca de oportunidades, né, correr risco calculados. Então, são várias características, né, que foram mapeadas aí através dessa pesquisa desenvolvida pela ONU e que traz, né, muitas possibilidades aí para o empresário ele poder colocar em prática e trabalhar a questão comportamental. Então, dentro do Empretec, ele vai identificar essas características que ele já tem ou que precisa desenvolver, né, e vai ser trabalhado ali na prática várias questões. Então, né, como você mesmo comentou, ele vai ter a oportunidade de potencializar essas características que ele já possui e de desenvolver aquelas que ele pode entender, né, que ele vai receber vários feedbacks, várias questões ali, que ele vai entender que ele precisa estar desenvolvendo para melhorar os seus negócios, seus resultados. Perfeito. E em se tratando de Empretec Rural, como o próprio nome diz, eu posso deduzir que é para empresários rurais, empresários do agronegócio. Isso mesmo. O Empretec Rural ele é a mesma metodologia, só que ele tem um foco no produtor rural. No produtor. Então, produtor rural e empresas, aí, empreendedores do segmento do agronegócio. Perfeito. Tá? Então, pessoas que estão, né, envolvidas com o agronegócio e que são produtores rurais, esse é o público para trabalhar no Empretec Rural. Que vai ser em Andradina. E me diga uma coisa, Conrado, quando será o curso em Andradina? Legal, o curso em Andradina ele vai acontecer agora em agosto, tá? Do dia 21 ao dia 26 do 8, nós temos 30 vagas lá para Andradina. E vai acontecer nesses 6 dias, né, conforme eu comentei. De segunda a sábado. Segunda a sábado. E são 60 horas de imersão, né? Então, uma coisa muito importante a gente comentar do Empretec é que o empresário ele precisa se dedicar. Ele precisa ter esse tempo, ele vai precisar sair do operacional lá da empresa dele. Deixa eu dar o meu testemunho, legal. Já fiz isso outras vezes, mas é importante. Porque é o seguinte, você começa lá 8 horas da manhã, e aí o Conrado está falando, 60 horas de imersão até às 6 da tarde. Não é bem assim. Eles te dão tanta atividade para fazer,
né? A coisa é tão interativa e tão pegada que fatalmente você vai passar das 6 horas da tarde. E aí depende do seu trabalho em equipe, da disposição da sua equipe para realizar essas tarefas o mais rapidamente possível, se é que você está com muita pressa, mas principalmente bem feito. Porque se não fizer bem feito, vai ter que refazer, dar retrabalho e vai ficando até mais tarde. Então, começa às 8 e assim, a referência de término, 6 horas da tarde. Mas pode passar disso. Então, não adianta você levar o celular e achar que vai ficar no WhatsApp trocando ideia com a sua empresa. Não vai. Ou você tem a opção também de desistir do curso logo no primeiro dia, salvo engano, e aí você não vai fazer mais. Não é assim, desistiu do curso não faz mais, é uma vez só na vida. Isso, exatamente. Né? Eu nem sei se eu podia estar dizendo essas coisas, porque tem coisas que eu não poderia falar, sim, enfim, você me desculpa. Exatamente, assim, muito bem lembrado. O Empretec, por ser uma metodologia vivencial, né, ela só pode ser vivenciada, então, uma única vez na vida. Né? Então, é muito importante que o empresário também ele verifique, né, se ele tem essa disponibilidade para estar participando. Né? E aí uma coisa importante, Marcelo, é a gente comentar que existe um processo seletivo do Empretec. Tá? Ou seja, a inscrição está aberta. Isso, está aberta. Inscrições abertas. Perfeito. Já estamos com as entrevistas, inclusive em processo, tá? Na semana que vem a gente tem agenda de entrevista, então para o empreendedor e o empresário que ele tem interesse em participar do Empretec Rural, né, já entre em contato conosco aí pelo Sebrae de Araçatuba, para a gente estar já fazendo um agendamento dessas entrevistas que já vão acontecer na próxima semana. Importante você dizer isso. Então é assim, quem está nos ouvindo, quer participar do Empretec e vale muito a pena, entenda que você faz a sua inscrição, você não está automaticamente habilitado a participar. Uma entrevistadora, um entrevistador do Sebrae vai entrar em contato com você, fazer uma série de questionamentos para saber se você que quer participar está em um momento adequado para fazer isso. Porque de repente, né, Conrado, não sei, a pessoa está com algum problema e aí entende-se que ela não vai aproveitar o curso, o Sebrae tem inclusive esse cuidado, né? Então ele indica para a pessoa não participar neste momento, não é? Justamente, né, porque ele só pode ser feito uma única vez, então é muito importante que o empresário, o empreendedor, ele esteja nesse momento adequado. Tá? Então, por exemplo, o que pode impedir a pessoa de participar do Empretec? Pessoas grávidas, né, pessoas de mesma família, familiares, marido e mulher, por exemplo, não pode fazer junto, pessoas que teve uma situação de luto recente, tá? Tudo isso porque, né, como tem essa questão comportamental, né, e muito imersiva, né, vivencial, essas situações podem comprometer o processo. Tá? Então a entrevista ela serve para identificar também se o empresário está no melhor momento para estar participando. Entendi. É uma questão que estão me perguntando aqui pelo meu WhatsApp. Estão falando o seguinte, mas o que difere o Empretec normal, né, digamos assim, para o Empretec rural? Haja vista, as empresas rurais, elas também lidam com ferramentas e questões que são semelhantes à de qualquer uma outra empresa de outro setor produtivo, indústria, comércio e serviço. Por exemplo, o que há, claro, você não pode entrar em detalhes, mas assim, em linhas gerais, o que difere um Empretec do outro? Assim, a questão de comportamentos é o mesmo para tudo, né? Lembrando que esse estudo ele vem mapeado de empresários que tiveram sucesso no mundo todo, tá? Então os comportamentos são o mesmo. A diferença é que no Empretec Rural tem um foco, né? Na algumas atividades que existem lá dentro, aí a gente não pode dar todos os detalhes, né? Vai ter um foco no produtor rural. Tá? Então essas atividades, essas dinâmicas que são desenvolvidas dentro do seminário, elas vão ter esse foco para os segmentos, né, para o produtor rural. Tá? Então essa é a principal diferença. Mas a metodologia, né, a questão dos 30 comportamentos e as 10 características são a mesma. São as mesmas para os dois Empretecs. É bom que você diga isso, porque assim, às vezes, quem está nos ouvindo fala, bem, eu sou da área rural, eu devo fazer agora ou posso deixar para depois? Pode deixar para depois, se eventualmente quiser. Mas, em se tratando de dinâmicas e algo tão específico, seria interessante que fizesse agora. Isso. Mas pode fazer depois. E tem a questão da oportunidade, né? Que uma coisa que acontece não só no Empretec, em vários outros cursos do Sebrae, é a oportunidade de fazer relacionamentos, né? De gerar network dentro do Empretec, né? Estando dentro de um público mais segmentado, isso, né, acontece de uma forma muito mais natural, né? Que pode trazer alguns benefícios aí para o empreendedor. Muito bom. Olha, preciso dizer que tem gente que pela primeira vez está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Então entraram
A Madalena Celone, bom dia, minha querida, muito obrigado pela parceria de sempre. Entraram também Regi Souza, o Roberto Batista Cavalheiro, parceiro de todas as horas, José Willas ou Vilas, Alio Baldi está soando cacofonia, né? Ali o Baldi, mas enfim, é assim que ele se identifica. E olha só que interessante, além da Ariane do Ilan nos acompanhando também, entrou a Associação de Jovens Fazendo Sorrir Moçambique, olha só, e juntamente com André Kimura, o Deco, diretamente do Japão, está lá o Jornal da Manhã Araçatuba fazendo sucesso internacional. Agora são 8h31. Conrado, eu vou pedir para que você continue aqui, porque a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente continua falando um pouco mais sobre o Empretec, além do rural, outros que serão realizados aqui no segundo semestre na região de Araçatuba. Combinado? Tá certo, então. Agora são 8h31, são 2 minutinhos de break comercial e daqui a pouco a gente volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. E quem continua aqui com a gente no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o analista de negócios do Sebrae, o Conrado Renan da Silva, que está falando sobre Empretec Rural. Na verdade, falou disso no primeiro bloco, mas também falou do Empretec de forma geral. Empretec Rural que o Sebrae vai realizar em Andradina entre os dias 21 e 26 de agosto, com 30 vagas. As inscrições já estão abertas, mas aí ele falou um pouco também do programa Empretec, que foi desenvolvido pela ONU, é executado em 40 países, no Brasil exclusivamente pelo Sebrae. E aí, Conrado, eu gostaria de te perguntar então, para começar este segundo bloco aqui com a sua entrevista, o seguinte: além do Empretec Rural, eu acredito que já tenha sido realizado um outro Empretec na região, ou ainda não, todos serão neste segundo semestre? Não, Marcelo, em março, né, nós tivemos aqui em Araçatuba um Empretec urbano, né, digamos, vamos falar assim, aqui em Araçatuba, e agora, para o segundo semestre, nós estamos com mais 4 edições do Empretec. Então, nós temos, né, em Birigui, de 7 a 12 de agosto, em Penápolis, de 14 a 19 de agosto, em Andradina, né, que aí é o rural, de 21 a 26 de agosto, e em Ilha Solteira, de 25 a 30 de setembro. Então temos aí 4 oportunidades aí para o pessoal, né? Perdão, repete para mim a data de Ilha Solteira. Ilha Solteira, de 25 a 30 de setembro. A 30 de setembro em Ilha Solteira. Então vão ser 5 durante este ano. Isso mesmo. Perfeito. Foi só um no primeiro semestre, agora serão mais 4 no segundo. Eu penso que é muito interessante, porque vocês estão pegando aí várias cidades, polos, me permita chamar assim, micro-regionais, que no final das contas abrangem toda a região. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa nos ouve dizer: Ilha Solteira, Andradina, Birigui, Penápolis, e pensa que é exclusivamente para esta cidade. Não. Quando eu fiz o Empretec, aqui em Araçatuba, veio gente da região inteira participar. Na verdade, é uma forma de o Sebrae descentralizar, mas isso acaba facilitando. Você, por exemplo, que é de Araçatuba, e quando foi realizado em Araçatuba, não teve a oportunidade de estar presente, pode participar em Birigui ou em qualquer uma destas outras cidades onde será realizado, não é? Isso mesmo. Inclusive, né, como tem essa questão da entrevista também, por exemplo, aqueles que talvez em março, né, não passaram na entrevista, não puderam fazer, eles podem passar novamente pelo processo seletivo para tentar fazer em uma das edições que a gente vai ter agora para o segundo semestre, tá? Porque a entrevista ela tem validade de 3 meses, tá? Então as pessoas que fizeram lá, elas podem tentar novamente. E isso, né, traz mais oportunidades para o pessoal estar participando. Com certeza. E aí o Empretec, vocês fazem normalmente este número de edições durante o ano? 4, 5, 6, ou isso varia muito de acordo com a demanda? Varia de acordo com as estratégias que a gente tem, né, no próprio escritório para desenvolvimento da região, né, e muito também relacionado à estratégia dos municípios, né. Então a gente tem... Porque tem parcerias nos municípios? Tem essa distribuição, né, do Sebrae na região, e aí de acordo com o desenvolvimento, né, de cada município, de cada região, a gente tem a opção de levar um Empretec, né, para uma cidade ou para outra, né? E aí tudo depende de como que está sendo essa parceria junto ao Sebrae. Entendi.
Para o Empretec especificamente, pode haver parceria em relação, por exemplo, ao espaço que será utilizado, porque o escritório regional é aqui, e eu sei que em outras cidades vocês têm o Sebrae Aqui, exatamente este é o nome, que ocupa um espaço normalmente disponibilizado por um parceiro, a prefeitura, a associação comercial, algum sindicato. E aí, estes parceiros estão juntos com o Sebrae nos Empretecs também? Sim, sim. Em Birigui nós temos, né, a FATEB lá como parceiro, a Secretaria de Desenvolvimento. Em Penápolis, né, a Prefeitura também, o Sincomércio. Em Andradina temos o Sebrae aqui, o Sindicato Rural, a Associação Comercial, a Prefeitura de Andradina. Em Ilha Solteira também nós temos aí Prefeitura e outros atores envolvidos para a realização do Empretec, né? Porque como o Empretec ele desenvolve, né, esses empreendedores da cidade, é muito importante, né, que a gente tenha esse tipo de parceria, né, para desenvolver mesmo a própria região. Perfeito. E você é o facilitador no caso de Andradina, porque eu me lembro que quando eu fiz, a responsável pelo grupo era a Luciana Conte, né? Em Andradina é você também, não? É assim, ó. O facilitador, né, do Empretec não somos... Perdão, eu utilizei o nome errado. Na verdade, a interface do escritório com a turma foi a Luciana, mas os facilitadores vieram de fora. Isso, veio a Regina, que eu não me lembro qual o estado do Nordeste, se era Paraíba, se era o Maranhão, e outros 2 rapazes aqui do interior de São Paulo. Então, os facilitadores são de fora, sempre. E são facilitadores, né, que já passaram pela metodologia, normalmente são empresários aí de sucesso também e que tem também essas questões de trabalhar comportamento, tá? São pessoas aí de fora. Em relação às equipes, né, que cuidam ou que direcionam o trabalho do Empretec na região, vai muito dessa estrutura que a gente tem dentro do Sebrae, né, de desenvolver as regiões. Então, por exemplo, em Andradina, né, quem está responsável? Eu estou no apoio, né, da turma, junto com a Fernanda, que ela é consultora, né, do Fernanda agronegócio. Antoniali, sim. Isso. E aí temos a Solange e o Wendel, que eles apoiam, trabalham ali como gestores da regional. Tá? Aqui em Araçatuba, temos a Vanessa Helena, né, a Luciana Conti e a Sibeli, que elas trabalham aqui nessa região. Em Birigui e Penápolis é o Fausto Lúlio e a Vanessa Xavier. E lá na região de Ilha Solteira é o Vitor, a Alan Martins e a Jéssica. Então nós temos essa distribuição dentro do escritório, né, para desenvolver essas regiões também. Você me falou 2 nomes que eu acredito ainda não ter entrevistado, mas enfim, vou dar uma pensada aqui na equipe, porque sempre há espaço para o Sebrae, principalmente quando traz informações, ações relevantes, como o Empretec. Então, lembrando, já teve em Araçatuba, no primeiro semestre. Isto não impede que empresários da cidade participem das outras ações do Empretec. Em agosto ainda haverá em Birigui e também em Penápolis. E depois em Andradina haverá o Ali Rural, também. Empretec, perdão, Ali não. Ali é outro programa. O Empretec Rural, ainda em agosto, em Andradina. E aí em setembro, o Empretec em Ilha Solteira. É bom a gente sempre relembrar, Conrado. Vamos lá. Embora o Empretec Rural em Andradina tenha este nome e seja direcionado para empresários, empreendedores, gestores que têm aí um comportamento ou querem descobrir se tem um comportamento empreendedor, para empresas do agronegócio e produtores rurais, o público-alvo é este, isto não impede que também este público participe das outras ações do Empretec. Então eu sou vou dar um exemplo claro, você me corrija, evidentemente, se eu estiver errado. Eu sou um produtor rural de Andradina e eu não estarei disponível nesta data do Empretec Rural em Andradina. Eu posso participar de qualquer outro Empretec dos outros 3, seja em Birigui, seja em Penápolis, seja Ilha Solteira, certo? Exatamente. Tá? A única diferença é que o Empretec de Andradina, que vai ser o Empretec Rural, ele vai ter um foco, né, em algumas atividades ali, ele tem um foco nas questões do produtor rural. Sim, sim. Mas a metodologia, né, a questão de trabalhar os 30 comportamentos, as 10 características, né, que são as CCS, que a gente chama, que são características do comportamento empreendedor, elas são as mesmas, tá? É a mesma metodologia. O que muda mesmo é o foco, né, do Empretec, que no caso do rural ele vai ter algumas atividades ali mais focadas, mais específicas para o produtor rural. Daqui a pouco a gente volta, quando estivermos na reta final da entrevista, eu vou pedir para você, Conrado, repetir os dados de serviço do Empretec Rural de Andradina.
quando será realizado, onde será realizado, como fazer a inscrição, se está aberta e até quando vai. Então, tudo isso eu vou pedir para você detalhar novamente. Mas agora, eu gostaria de que você nos desse a seguinte informação. Como nós estamos falando que o Empretec é um programa voltado ao comportamento empreendedor, e mais uma vez, quem estiver pensando em fazer, tire da cabeça que você vai chegar lá e vai ter ferramentas de gestão à sua disposição. Não é isso. Para este caso, o Sebrae oferece uma série de outras ações específicas para gestão, monitoramento, planejamento. Conta um pouco, então, de tudo que o Sebrae oferece e que deixa à disposição do micro e pequeno empresário. Isso, exatamente, Marcelo. Então, assim, se o empreendedor ele está com essa demanda, né, de questões mais técnicas, nós temos, né, a agenda do Sebrae, onde eles podem estar acompanhando, tá? E lá tem as oportunidades, né, tanto para turmas presenciais quanto online, e temos várias oportunidades aí para os empresários que estão trabalhando. Então, relações a marketing, né, vendas, finanças, né, enfim, tem várias oportunidades aí para questões mais técnicas. Já o Empretec é a oportunidade que o empresário tem para trabalhar essa questão do comportamento. Tá? Então, o empresário, né, que quer se destacar nessa questão do mundo do empreendedorismo, para quem pode fazer, não só o empreendedor. Então, se ele tem um líder, né, Perfeito. Um gestor, às vezes eu não tenho disponibilidade, mas eu tenho alguém na minha equipe que pode fazer o Empretec, né, que vai me ajudar a ter melhores resultados, tanto na questão da minha liderança, da gestão da minha empresa, melhorar as minhas próprias metodologias. Pode ser essa pessoa também, tá? Então, o Empretec, ele proporciona um despertar, né, nessa capacidade de liderança e incentiva a desenvolver esse desempenho empresarial. Então, pessoas que têm esse perfil empreendedor, que querem montar um negócio, que já possuem um negócio e precisam melhorar questões, né, de planejamento. Aquele empreendedor que fala, né, eu não consigo tirar férias, não consigo parar uma semana, você é o foco. É o foco, exatamente. Você precisa fazer o Empretec, porque vai ser trabalhada essa questão de sair, né, do operacional e ficar na gestão mais estratégica da empresa, tá? Sim. Então, pessoas de modo geral, né, eu falo pessoas porque o Empretec não precisa ser só empresários. Pessoas que querem montar o próprio negócio, elas podem fazer também. Então, Ou seja, se você ainda não tem o seu negócio, você de repente é empregado hoje, você é funcionário, você é colaborador, chame-se como quiser, e você está almejando, pensando em abrir seu próprio negócio, não perca esta oportunidade, porque lá não é que você vai sair de lá com ferramentas, mais uma vez, para fazer isso, mas você terá dicas de como se comportar como empreendedor. E eu posso falar por experiência própria, este é o meu testemunho, você sai de lá com sangue nos olhos para fazer o seu empreendimento dar certo, não é? Isso mesmo. Vamos para as datas agora? Vamos lá então, já entrando na reta final aqui do programa de hoje, então, dando os dados as informações de serviço sobre o Empretec Rural de Andradina. Por favor, Conrado. Legal, Marcelo. Então, só reforçando, tá? Serão 6 dias de capacitação, né, com 60 horas, né? Então, ela vai começar ali no dia 21 de agosto até o dia 26, das 8 da manhã às 6 da tarde. Onde será realizado? Vai ser realizado na FE, a Fundação Educacional de Andradina, tá? Tá. O endereço a Rua Amazonas, 571, bairro Estela Mares, em Andradina. E para maiores informações, né, podem procurar o Sebrae aqui, lá de Andradina, através do telefone 18 37 23 5411 com a Adriele ou Vivian. Repete para mim, por favor. 18 37 23 5411 com a Adriele ou Vivian. E aqui, né, no Sebrae de Araçatuba, no 18 3607 2970, opção 02. Repete o de Araçatuba. 18 3607 2970, opção 02. Opção 02. Conrado, quero te agradecer pela participação. Peço a você encarecidamente que transmita os nossos agradecimentos e abraços a toda a equipe do Sebrae, que sempre é muito respeitosa e sempre nos atende prontamente. E quero também te dizer que, olha, a audiência hoje foi muito boa. Além daqueles nomes que eu te falei, né? A Regi Souza, Madalena Celone, Roberto Clark, José Vilas, vou lá correr o risco de novo, Ali Ubaldi, Associação de Jovens Fazendo Sorrir de Moçambique, Francisco da Silva, Josínia Bissoli, ou Josinea Bissoli, a doutora Leila Estelucci Isgalha,
Também entrou o seu Edivaldo Cabral, e olha, o Jonathan até mandou uma mensagem aqui. Ele falou que entrou mais tarde hoje porque está na correria, pois a máquina de solda quebrou e ele está tentando lá consertar, ligar de novo. Abraços, seu Edivaldo, muito obrigado pelo esforço aí e pela audiência de sempre. E entrou também na reta final a Ivani de Fátima Milan. Então, olha aí, seu Edivaldo é esforçado para nos acompanhar, hein, Jonathan? Deve estar ele e o Nino na correria. Perdão que estou sem seu microfone, agora sim. Ele e o Nino devem estar na correria lá para arrumar a máquina buscar peça, certeza. Ah, é? Ah, muito bem. Então, seu Edivaldo, muito obrigado pela parceria de sempre. Conrado, dito isso, bom dia para você, sucesso no Empretec Rural, sucesso em todas as ações neste segundo semestre do Escritório Regional do Sebrae Araçatuba. Obrigado, Marcelo, obrigado. Um abraço aí. E aguardamos o pessoal do Sebrae aqui no nosso jornal, sempre que houver outras informações relevantes. Você sabe que mandou sugestão de pauta e é relevante para a nossa audiência, a gente abre os microfones do Jornal da Manhã Araçatuba. Hashtags Empretec, Empretec Rural, Sebrae, Escritório Regional Araçatuba e Andradina. 8 horas, aliás, 9 horas em ponto agora. Por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui, adiantando, olha só, que amanhã a nossa entrevistada será a advogada Leila Stellucci Sgallia. Ela estará aqui falando sobre algo que interessa a muita, mas muita gente, que é a aposentadoria de PCDs, pessoas com deficiência. E já aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo que você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra também na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.